Vamos aqui, João capítulo, nós vamos ler do versículo 20, que diz assim: Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, que a tua palavra, e sob a tua palavra eu prego nesta manhã. Que nada fale que não pertença a ti. E que se eu falar algo por mim mesma, pela minha visão, pelo meu pensamento, e não pela tua visão e pelo teu pensamento, Senhor, que o Senhor venha me matar neste altar. Mas que eu cumpra os teus desígnios, porque não me interessa mais viver neste mundo, se eu não viver aquilo que vem de ti para a minha vida. Não quero caminhar mais de forma indevida. Já há muito tempo o Senhor tem exercido, há muitos anos, esse grande alinhamento na minha vida. E a igreja precisa enxergar que cada um precisa viver esse alinhamento. E precisa enxergar a integridade deste alinhamento neste altar e neste ministério. Porque este ministério está debaixo da tua vontade, pois em todo tempo nos submetemos à tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Durante esta semana, o Senhor vem me acordando de madrugada e vem falando muitas coisas ao meu coração. Mas, algumas semanas para cá, nós estamos entrando em um alinhamento de visão. Uma visão conforme a visão de Deus. E nós entendemos que passamos a conhecer a visão de Deus, o olhar clínico do Pai. E passamos, com muito temor, a transmitir esse olhar, porque, na verdade, há tanto para se aprender de Deus. Há tanto para se aprender do Mestre, de Cristo. E eu falo para o Senhor: Senhor, me sinto indigna. Será que eu sou digna de poder falar quem o Senhor é? Porque cometemos um grave erro. Muitos abrem a palavra de Deus e vão falando de Jesus, baseado em estudos que muitos passam a ter de livros e de outras pessoas. Mas você tem aberto a palavra de Deus como se Jesus estivesse à sua frente? Como se o Mestre estivesse à sua frente, sentado junto com você e falando com você da sua própria palavra, a voz dele saindo para você, como um ensinamento. E aí você começa a entender as entrelinhas do que o Senhor quer falar conosco. E ao pegar esse capítulo de João, capítulo 18, eu não encontrei lugar nenhum que pudesse falar teologicamente o que o Senhor me trouxe e me revelou esta semana ao meu coração. É como se Ele tivesse aberto a visão e me levado a entrar de uma forma profunda, de uma maneira que eu jamais imaginava. Um texto que se passa abatido e que ressalta mais Pedro ter negado Jesus por 3 vezes do que qualquer outra coisa. Quando nós entramos aqui nesse texto, no versículo 19 do capítulo 18, ele fala: então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo. A expressão "eu tenho falado francamente ao mundo" me levou a eu prestar atenção. Jesus, a sua integridade, quem ele era franco. Ele expressava o ensinamento. Então, ele veio ao mundo como um homem, se submetendo como um homem, para passar os desígnios do Pai. Para passar a verdade do que é uma vida
pautada nos princípios mais éticos, corretos e morais. Então, ele caminhava de uma forma franca. Nós fomos concebidos em um mundo totalmente contaminado. A pergunta que eu quero abrir aqui para que a sua mente passe a refletir, esta pergunta eu quero que você analise. Como você tem colocado a sua vida e tem predestinado a sua caminhada para formar um destino em Deus, de fato, um destino, numa vida não caminhando de forma franca. Não fomos gerados para perder tempo. Nós fomos gerados para viver um propósito. Fomos predestinados por Ele. Mas o destino do que de fato é pautado para nós, o que vai acontecer, depende exclusivamente de cada um. Mediante a decisão que você decide caminhar. Jesus, tudo que ele falava, ele fala, eu tenho falado francamente ao mundo. Ele tinha convicções. Primeira coisa, convicções do que ele falava. Você tem tido convicções do que você fala? As suas convicções estão alicerçadas, apoiadas, embasadas no quê? A de Cristo estava no Pai, na palavra, na voz dele. Mas o mundo caminha assim, pastora, e se eu não entrar neste campo, eu vou morrer na beira. Então, morre na beira, mas não caminha neste campo. Você entendeu? Você entendeu? Jesus sabia que ele ia ser crucificado. Ele sabia que ele ia ser humilhado. Mas o propósito dele era a salvação da humanidade. Então, ele não estava preocupado se ele ia ser xingado, apedrejado, chutado, açoitado. Ele sentia o que ele iria passar. Isso trazia dor. Mas ele mantinha o firmamento da franqueza, da verdade, das coisas certas, inabaláveis, inegociáveis. Você entendeu o que eu quero falar? Está claro? Estou sendo clara? Estou sendo clara, igreja? E aí ele continua, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Todo o ensinamento de Jesus, tudo era às claras. Sempre com pessoas. Jesus nunca ensinou para um sozinho. Sempre com testemunhas, pessoas. Ele não perdia tempo. Ele não sentava numa mesa com uma pessoa para falar coisas indevidas. O tempo todo ele tinha uma mente, um coração alinhado às coisas certas. Vocês entendem? Vocês conseguem entender essa ação de Jesus? Quando eu vi isso, me veio uma palavra, integridade. Integridade é um atributo de Deus. Ele era íntegro. Íntegro. Em tudo que ele falava. Aí ele continua dizendo, porque o Senhor está perguntando para mim, pergunte aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu disse. Ele sabia que ele iria morrer na cruz. Ele sabia que ele tinha que passar pela morte. Ele poderia dizer assim, eu sou culpado. Ele poderia dizer assim, ó, vamos logo, acelera. Pode me prender. Né? Mas não, ele tinha um nome, uma integridade.
Ele tinha um valor que ele precisava falar e expressar. Ele tinha que mostrar que o que ele falava era algo correto, era algo sólido, verdadeiro, que não era imutável. Deu para vocês entender? Ele tinha princípios, que ele expressava quem ele era. Ele falava o que ele pensava, os pensamentos dele condiziam com o que ele falava, havia moral nos seus pensamentos, princípios, valores, integridade no que ele falava. Ele não veio para duvidar de quem era o Pai, na expressão dele. Ele sabia que, chegado o momento, o Pai iria abandoná-lo, mas nenhum momento ele mudou o seu falar a respeito da integridade moral do Pai. Será que nós conseguimos ter esse pilar? Será que nós conseguimos ter esse pilar com as pessoas ao nosso redor, essa estrutura? Que o Espírito Santo de Deus comece a falar com você nessa dimensão e abrir a sua mente nesta manhã para falar conforme o que você precisa ouvir no indivíduo e no particular. Então ele fala: pergunte aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu disse. Ele tinha convicção do que saía da sua boca. Será que nós temos convicções? Ou, diante de alguém, nós falamos que falamos algo, enganamos, e, na verdade, por trás falamos outra coisa? Quem somos? Hã? A integridade não é governada pela presença de outros. Ela tem uma motivação interna e não externa. Você entende? Nós precisamos ser verdadeiros conosco mesmo. E não ser falso consigo mesmo. Você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Quando eu me paro diante da Filomena, e diante da Filomena eu olho olho no olho, e digo uma coisa, e por trás eu disse outro, eu estou, na verdade, me afetando. Eu estou me afetando. São valores, são princípios, são bases estruturais. Jesus, ele falava o que era correto. Mudança de visão. Como eu vou caminhar daqui em diante? Nele. Para ele são todas as coisas. Como eu disse semana passada, o que está subindo de você no trono da graça. O que está subindo de nós no trono da graça. Amém? O Senhor me mostra envergadura em alguns alicerces que precisam endireitar, fundamentar, para nunca mais ser abalado. Amém? Aí ele continua aqui, no versículo 24, no versículo 21, porque o Senhor está, no versículo 22, quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali, deu-lhe uma bofetada, dizendo, é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu, se falei mal, dê testemunho mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Ele tinha convicção da sua integridade. Ele estava diante de uma autoridade, mas ele estava diante dele mesmo, e ele não poderia
deixar de falar o que realmente ele vive. Quais são os valores que você tem desmontado contra você mesmo? Quais são os princípios que você tem afetado contra você mesmo? Nós queremos que as pessoas nos valorizem, que as pessoas nos respeitem, mas você não vive essa integridade e esse valor com você mesmo. Você entende onde eu quero chegar? Mas queremos exercer o reino de Deus. Queremos ter chaves espirituais. Queremos ser usados na adoração. Alcançar o perdido. Mas o que nós estamos fazendo conosco mesmo? Estamos nos ferindo, nos mutilando, que é o que Satanás tanto quer. Amém? Versículo 24. Então Anas o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Olha o que ele passou. Ele estava ali amarrado, ele estava ali numa situação difícil. Mas mesmo assim, ele mantinha-se firme em falar a postura dele correta. Porque a integridade do teu caráter tem que ser manifestada de forma para as pessoas o que você é. Então, se eu vivo uma vida íntegra, eu vivo uma vida de caráter, eu expresso quem eu sou. E isso é inegociável. Mas quando eu mudo as palavras, eu estou negociando. Quando eu falo algo que eu não vivo, eu negociei. Com quem eu negociei? Esta é a pergunta que cabe a você mesmo responder. Aí ele continua. Simão, Pedro, estava em pé. Aquecendo-se, então, perguntaram-lhe, você também? Não vou entrar nessa parte. Volto aqui o texto. Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Se eu for entrar nessa parte de Pedro, nós vamos entender que Pedro não conseguiu ter essa convicção desta verdade, porque ele nega. Perguntam-lhe para ele, você não caminhava com Jesus? E ele disse, não, eu não conhecia. Mas eu não quero entrar na parte de Pedro. Eu quero falar da integridade de Cristo. Jesus, ele não abria mão de seus valores e princípios, mesmo diante das maiores autoridades. Uma pessoa, eu coloquei no grupo de liderança, e uma das pessoas escreveu sobre isso. Ele não abria mão dos seus valores e princípios. Custasse o que custasse. Os valores e o princípio, a integridade, é um dos alicerces sobre o qual são edificado o caráter e uma vida semelhante à de Cristo. A nossa vida tem que ser edificada semelhante à de Cristo. Ele é uma estrutura, ele é o caráter, ele é o princípio de um ser humano que é inegociável. Você entende?
Se houver rachaduras nesse alicerce, ele não sustentará o peso de outros atributos que terão que ser edificados sobre eles. Se você não tiver a integridade, que é um atributo de Deus, não terá sustentação dos outros valores, atributos, que vêm por meio deste atributo da integridade. Deu para você entender? Não sustentará. A integridade é a coragem de fazer o certo, a despeito das consequências e da inconveniência. Ou seja, prefiro a integridade do que fazer o que os outros fazem e sofrer a consequência. Deu para entender? Exemplo, propina. Mas todos ganham propina. Problema dele, eu não. Vai custar o meu emprego, que custe o teu emprego. Ponto. Integridade. São valores, são riquezas que o homem não pode dar, mas que se conquista em Deus. Deu para você entender, são os tesouros de Deus. São tesouros, é um legado. Qual é o legado que você vai construir? A mudança de visão me leva em Deus, uma mudança de visão em Deus, em caminhar em Deus, eu passo a construir um legado. Deu para você entender qual é o legado? Amém? A integridade é o alicerce do nosso caráter e de todas as outras virtudes. A integridade tem a ver com dever moral. Toda vez que alguém trapaceia, troca o seu legado espiritual. A consequência. Você é ferido. Você é atingido. A sua história é interrompida. Tempo de vida é diminuído. A autoridade é postergada sobre você. Tanto conhecimento da palavra, tanto conhecimento sobre o assunto, mas não consegue haver uma expansão, não consegue ter uma autoridade no campo espiritual, não consegue mexer por meio de Jesus Cristo as chaves contra a ação de Satanás. Por quê? Porque não está vivendo a integridade, o seu legado espiritual foi afetado. Entendeu? Você fere você mesmo, igreja. Ok? De forma resumida, a integridade exige que você seja honesto com você mesmo e com os outros. Por isso, ser íntegro torna-se um valor pessoal. Um valor pessoal. Jesus, ele tinha esse valor. Ele passou pelo que ele passou. Ele viveu o que ele viveu. Mas ele era íntegro. Ele olhou para Judas. E ele disse para Judas: vá fazer o que você veio fazer. E ele o chamou de filho da perdição. Se eu sento numa mesa, 12 discípulos, 11 fiéis, um o traiu. Ele continuou na mesa com esse? Não. São valores. O que queremos construir da nossa própria vida? Quais são os valores que você tem colocado em você mesmo? Trará consequência contra você mesmo. São princípios inegociáveis. Pastora, por que a senhora está falando isso? Porque Jesus quer te abençoar. Jesus te ama.
Ele olhou para Pedro, ele advertiu Pedro antes: Pedro, você vai passar por isso. Você vai me negar. Mas não porque vinha em Pedro um caráter de maldade, de traição, diferente de Judas. Ele via em Pedro um caráter, ele tinha medo. Mas convinha. Pedro, ele poderia não ter acompanhado Jesus. Ele ficava acompanhando Jesus. Aonde está o mestre? Ele poderia ter se escondido e esperado chegar a hora. Mas ele acompanhava. Se ele tivesse ali agido de forma ousada, não, eu estava com ele teria morrido. E não teria cumprido a oração de Jesus: Senhor, guarda-os até chegar da hora. Jesus, na oração dele, no capítulo 17, ele pede para que os guardasse, exatamente no versículo 6, quando Jesus disse, no versículo 9, para cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me destes. A integridade de Jesus era tão alicerçada, tão correta, que quando chegam nele no capítulo 18, do versículo 9, que fala: não perdi nenhum dos que me destes, mas ele ora no capítulo 17, para que o Pai não permitisse que nenhum deles se perdessem. Mas no capítulo 18, do versículo 6, ele fala assim: chegam nele e perguntam: quem é Jesus? E Jesus disse: sou eu. Quando ele fala sou eu, recuaram todos e caíram. Os soldados recuaram e caíram. Quando ele fala sou eu, o poder que estava nele, o poder que estava em Deus, fez com que os soldados caíssem. A autoridade, a integridade. Então, quando eu tenho e recebo os dons divinos, os dons de Deus, eu passo a caminhar e exercer esses dons e os ministérios numa vida pautada de integridade, que é um atributo de Deus, para que o dom torne aquele mecanismo, aquele poder, aquele power que realmente representa aquele dom e aquele ministério na minha vida. Mas, se eu tenho dúvida de quem eu sou de fato, e muitos não têm essa percepção das suas atitudes, o Espírito Santo falou ao meu coração que muitos não conseguem enxergar que tem esse grande erro, essa grande falha na sua conduta, do seu caráter e da sua moral. Mas não dá mais para caminhar, está tudo bem. Não dá mais para caminhar dizendo está tudo bem. É sobre isso. Não dá mais. Não está tudo bem. Nós precisamos viver. Por isso, muitos pastores estão vivendo o que eles estão vivendo nos altares. Mas a igreja está cega nesse âmbito da visão. Está tudo bem. É sobre isso. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas antes de eu ter esse olhar para o próximo, eu tenho que ter esse olhar em mim. Eu devo ter esse olhar primeiro em mim de transformação. Pastor, eu errei, eu falei, eu traí, eu fiz coisa errada. Tudo bem, meu irmão. Se Deus está te tocando hoje, é porque Ele te ama e quer que você saia da condição que você estava. Como um dia Ele fez comigo, há muitos anos atrás. E quando eu entendi isso,
que eu precisava interromper um legado familiar nessa área, eu comecei a viver uma transformação de vida e de valores inegociáveis. Faz sentido o que eu estou falando? A rejeição impede de você caminhar de forma íntegra. A rejeição te atrai de uma maneira que a tua integridade não te sustenta. Como assim, pastora? Exemplo. A Bíblia menciona de um endemoniado. O demônio foi expulso. O que aquele endemoniado falou? Por que você tirou ele de mim? Estou errada? Hã? Por que foi tirado de mim? Ele se sentia amparado por aquele demônio. Mas ele não encontrava base de sustento na sua própria vida de integridade, porque ele não tinha, ao ponto de ter força de avançar e falar: estou liberto, vou para uma nova vida. Quem volta para o sepulcro, quem volta para o erro, não tem estrutura firmada. Ponto. Fato. Deu para você entender? São inegociáveis. Jesus era a pessoa de Deus. A conduta dele era linear. Não se deixava ser manipulado. Ele veio para um propósito. Ele tinha pilares de estrutura. Você entende? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, quando você é criança, eu mesma, eu pulava o terreno baldio para chupar cana de açúcar. Morava atrás do aeroporto de Congonhas. Cumbica, né? Cumbica é... Não, Congonhas. Congonhas é Zona Sul. Morava ali. Então, eu pulava o terreno. O que eu fazia? Eu ficava de olho se alguém me visse eu pulando o terreno baldio para pegar a cana de açúcar. Mas eu não conhecia Deus. Então, nós olhamos para a direita, nós olhamos para a esquerda, ninguém está me vendo, mas nós não olhamos para o céu. Ele está me vendo. Mas, quando eu tenho uma integridade, eu não preciso nem olhar para o céu. Ele está aqui. Ele mora em mim. Eu caminho simplesmente no que é correto. Faz sentido? Faz sentido? Pastora, fulano se apaixonou. Não ama mais aquela mulher. Então, deixa ele ser feliz com a outra. Aí, os pilares estão tão envergados que daqui a pouco está batendo naquela mulher, está insultando o que é a mulher e está apoiando a outra. São valores inegociáveis. Deu para entender? O que estamos fazendo conosco mesmo? Você tem sido vaso cheio da unção? Ou você tem sido lata de lixo com você mesmo? Com você mesmo. O que você está fazendo com você mesmo? Pastora, qual é o problema?
Eu apoiar o homem que não é homem, mulher que não é mulher, qual é o problema? Você está interrompendo valores. Mas eu amo aquela pessoa, você deve amar. Claro que você deve amar. Você deve amar todos aqueles que Deus te coloca na sua frente. Você deve amar até aqueles que você não conhece. Você deve chorar por esta humanidade e amar como Cristo amou o mundo. Mas você não pode envergar o seu alicerce. Porque a palavra de Deus é o princípio de todas as coisas. Deus fez o homem e a mulher para estar juntos. E unir-se-á em uma só carne. Pastora, mas a pessoa mente, mas eu amo tanto. Você deve amar. Mas você não deve abraçar o que é errado. Então, quais são os alicerces que você tem feito? Quando nós olhamos, nós vemos reciprocidade. Pessoas que agem com padrões éticos e morais com a finalidade de punir ou premiar, ou seja, faz por recompensa. A pessoa está do seu lado, você apoia porque ela está do seu lado. E você, enquanto ela está do seu lado, ela faz parte do seu convívio. Enquanto ela caminha com você, ela faz parte da sua vida. Se ela não faz o que você fala e ela não aceita o que você fala, ela não faz parte do seu convívio. Qual é o pilar da integridade que você está tendo e você quer que Deus te abençoe? Acordos sociais, observe o meio que está e segue a maioria, ou seja, não tem um padrão ético e moral firme. A maioria decide, está tudo bem, vamos para a maioria. Eu vou para a maioria. Não, eu tenho que ter uma visão das coisas certas. A minha visão tem que ser alinhada. Para o que é íntegro, para o que é correto, para o que não se vende, para o que não é imundo. Valores internos, as suas escolhas de julgamento ético e moral são norteadas por princípios e valores nas quais você acredita. Você precisa ter valores, princípios. Jesus tinha esse aspecto. Ele foi humilhado pelo homem, ele foi crucificado pelo homem, ele foi martirizado pelo homem, ele pode ter passado a humilhação diante de uma sociedade, mas internamente perante o Pai e perante os anjos, demônios, principados e Satanás, a integridade, o caráter dele não foi tocado enquanto ele foi na cruz. Você está entendendo a importância disso? Você está entendendo a estrutura que você, como ser humano, precisa ter em você mesmo? Você está entendendo? Não puderam tocar Jesus. Ele foi colocado uma lança de lado a lado. Ele foi soltado, açoitado, ferido, machucado, sangrado. Nu, perante uma sociedade naquela época, que era algo terrível, hoje é até normal. Misericórdia. Mas aqui dentro, não tocaram ele. Aqui dentro, não tocaram ele. Você tem sido tocado. Por quem você tem sido tocado? Então, para eu viver uma mudança de visão, eu tenho que mudar pilares dentro de mim. Princípios, valores éticos e morais dentro de mim. Eu não caminho por uma sociedade, eu caminho pela palavra. Ponto. Ponto. Pastora, mas eu já sou abençoada. Imagina você mantendo esse princípio, como vai transbordar
essa bênção sobre você. Você parou para pensar nisso? Imagina, você poderia ter chegado mais longe, você não chegou mais longe, porque você não vive isso aqui. São valores inegociáveis. Você entende? E eu quero que você seja desafiado hoje a olhar para si. E ao tomar a ceia, imaginando Jesus junto com você, porque Ele está com você. Mas você precisa trazer na sua mente que Ele está com você, então Ele está tomando a ceia com você. E como você está tomando essa ceia com Ele? Como você vai tomar a ceia com Ele? Eu falo do pastoreio, eu fico imaginando essas igrejas por aí. Descem a lenha no pastoreio, mas toma a ceia, que é orado por meio na mão do pastoreio. Misericórdia. Quais são os pilares? Forte, né? Forte. Eu, diácono, entrego a ceia. Eu fico imaginando nas igrejas por aí. Eu entrego a ceia para o meu irmão, mas eu não falo com o meu irmão quais são os pilares. Como pastor, eu abençoo a ceia, mas o meu coração está ferido com um membro da igreja. Quais são os pilares? Como adorador, eu subo no altar, nas igrejas por aí. Nas igrejas por aí. Eu adoro. Mas eu passo pelo corredor, eu sento na cadeira. E eu tenho sentimento com o meu irmão. Quais são os pilares da integridade? Não consigo nem olhar olho no olho. O que eu estou fazendo comigo mesmo? O que você está fazendo com você mesmo, igreja? Eu quero que você se analise. Você está se cortando, você está se matando, você está deixando de ser bendito. Você é o seu maior destruidor. Deus quer mudar hoje isso na sua vida. O Pai quer mudar hoje. Para nós caminharmos nessa mudança de visão, eu tenho que mudar a minha visão de caminhar no reino. De caminhar no reino. Eu vivi uma grande confusão durante muito tempo na minha mente. A confusão que eu vivia era, porque a palavra de Deus fala que nós devemos perdoar a todos. Ponto. Que eu devo amar o próximo como mim mesmo. Mas a grande queixa da questão que me veio, como que se eu devo perdoar, então quer dizer que eu devo voltar a sentar na mesa com aquela pessoa? Não. Não. São valores. Jesus foi para aquele que eram os seus. O Senhor me trouxe esse texto essa semana, porque eu entrei num parafuso na minha mente. Senhor, fala comigo se eu estou errada. Fala, eu quero te entender. E Ele me acorda, Ele começou a trazer esse texto para mim, Ele começou a falar comigo. E Ele disse para mim, Ele me trouxe o texto em que Ele foi para o que era seus. Ele nasceu numa cidade, Ele nasceu num local, as pessoas conheciam Ele, mas as pessoas não ouviam quem Ele era. Jesus os maltratou? Não. Jesus amaldiçoou? Não. Jesus simplesmente fez. E foi. Porque Ele não era influenciado pela rejeição. Quem é influenciado pela rejeição, ele volta para aqueles que não veem direito, para aqueles que não reconhecem. Ele volta para aquele lugar porque ele precisa ser reconhecido naquele lugar. Ele precisa ser exaltado naquele lugar. Ele precisa estar no meio daqueles.
É um fruto de rejeição, uma raiz de rejeição que você precisa remover na sua vida, porque você não avança no reino, você não consegue chegar nesses lugares altos, porque você vive de um passado que te rejeita e que te prende. Jesus não viveu no passado, Jesus não viveu, Jesus não ficou lá atrás. Quem volta para trás, para aqueles que não te reconhecem, vive uma rejeição. Avança, igreja. Vá para o alvo que Deus te chamou. Que nesta manhã você seja liberto desta raiz. Eu quero ver você voar e não sucumbir. Eu vejo ministérios sucumbindo. Ministérios que não florescem, que não voam, que não expandem, que não frutificam. Sai do lugar que te sucumbe. Essa expressão trouxe luz ao meu entendimento. E eu passei a entender porque Ele não me deixa recuar, porque Ele não me deixa ir para trás. Eu falava, Senhor, é um orgulho? Não. Toda a rejeição foi destruída. Deu para você entender? Coloque-se em pé. Não vou dizer mais nada, porque agora é você e ele e você. Ele vai mexer dentro de você. Você vai se deparar durante o dia, Ele mexendo em você, Ele falando. Vai ter até conflito de pensamentos, mas Ele não vai deixar você vergar no seu pensamento. Eu confio nele. E Ele não vai deixar você vergar no seu pensamento. Quer vergar no pensamento, voltar para trás e tentar a sua própria mente manipular, levando você a continuar vivendo o que é errado. Feche seus olhos. Eu quero um menino aqui. Cadê o Danilo? Está no teclado. Corre aqui, Danilo. Senhor Deus, os pastores vão estar intercedendo, caminhando, intercedendo. Senhor Deus, pela autoridade que Tu me concedeste, eu venho te pedir nesta manhã que o Senhor os ajude. Como o Senhor nunca deixou de me ajudar. Que o Senhor os ajude. Muitos estão com a visão em algo tão pequeno. Leva-os a ter uma visão expansiva da tua integridade, do teu caráter, dos alicerces inegociáveis, que são fundamentos de uma vida. Hoje eu li uma história real do rei Henrique, não lembro qual, se era 7, 6, eu não lembro qual. Ele tinha sua esposa, e ele era apaixonado, ele se apaixonou por outra. Mas a Igreja Católica, na época, proibia a separação. Então, ele pega os homens de confiança que estavam junto com ele, para assinar uma carta a favor do que ele queria. Apenas um disse não. Porque a integridade dele, os valores das coisas corretas eram inegociáveis. Este homem foi humilhado, este homem foi denegrido, este homem perdeu tudo. Tudo que era externo, porque aqui dentro era inegociável. Aqui dentro ele não foi tocado. Passou anos, foi feito uma peça teatral falando deste homem.
Ele pode ter sido tocado tudo ao seu redor. Mas aqui dentro, ele não foi tocado. Que representa a nossa alma, o nosso espírito, indo para a eternidade junto com Cristo. Você entendeu? Eu quero caminhar com você nessa igreja, nesse valor. E a minha oração durante tanto tempo, anos, que você caminhe conosco desta maneira, neste local. Pastora, mas lá fora não era assim. Lá fora. Aqui nós estamos lutando para viver essa integridade. Ponto. Ponto, ele encerra uma frase. Não se pode acrescentar mais. Ponto. Que assim seja na sua casa, esse valor. Quantas vezes chegamos nos filhos, falamos uma coisa para uma filha, outra coisa para outro filho, e não temos a coragem, o que não falamos para um, se fala para o outro. Meu Deus, o que estamos fazendo? O marido. Chegamos nos filhos, falamos o que pensamos do esposo, mas não temos coragem de falar para o marido o que estamos fazendo. O que estamos fazendo? Como vamos viver essa integridade externa, fora, na casa do Senhor, no trabalho, se nós não vivemos dentro da nossa própria casa? Há rachaduras no alicerce estrutural da sua casa. Há rachaduras. Pastora, mas eu não quero ofender. Ninguém está dizendo que você deva ofender, jamais. Há palavra da sabedoria. O Espírito Santo nos dá a palavra da sabedoria de como falar, de como alcançar por meio dos ensinamentos da verdade. Tem pessoas que chegam perto do marido, da sua amiga, e já tem até receio de chegar perto. Por quê? Porque você já falou tanto do seu marido aí fora. Meu Deus. Meu Deus. Mas eu não tenho coragem de falar para o meu marido. Os pilares estão envergados. Envergados. Eu decido mudar. Eu me lembro que eu tinha a Letícia com 2 anos de idade. Sei que a hora está avançando, mas tudo bem. 2 anos de idade. A Letícia, eu estava no orelhão, na época tinha orelhão. O Senhor me pegou ali no eixo. E Ele me mostrou que eu tinha um declínio que vinha da parte do meu pai. Envergada. Envergada. E aí o Senhor começou a trabalhar e me trouxe o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento. Eu comecei um grande processo, mais afinado ainda. Mais afinado ainda na minha vida. Passando pelas 3 peneiras. Então hoje eu tenho um olhar, não é aqui, é total, geral. O meu olhar em Deus é geral. E Ele me leva a olhar a cada um com o olhar dEle. A cada um. Sem exagero, eu estou falando. Sem invencionismo. A cada um. A cada um que passa por essa porta. Não como um julgamento, mas profetizando a transformação, como um dia foi profetizado na minha vida. Porque este ministério
é um ministério de cura e libertação, restauração. O nosso ministério hoje é 99% de pessoas de outros ministérios feridas. 1% são ganhas para Cristo. E é um dos desafios mais difíceis, estruturar o que já veio estruturado, errado, com dores, com feridas, com visões limitadas. Mas quando a gente vê a expansão desta mudança divina, é algo fascinante. Ele quer te abençoar, meu amado. Ele ama você. Por isso que Ele deu essa riqueza hoje. Eu tenho que começar a anotar cada mudança de visão, escrever um livro. Mas toda a palavra eu a trago para mim primeiro. Começa aqui, Jesus. Para que eu possa glorificar o Teu nome.